paz, galera da conexão, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz de estar aqui de novo e eu quero falar sobre um momento de muita incerteza em que a gente tá. Não só agora, mas acho que a gente sempre passa por um ponto na nossa vida que a gente fica se questionando, né? O que eu faço agora? Quem eu sou? Para onde eu vou? O que eu tenho para fazer nesse mundo? Qual é o meu propósito? Por que eu nasci? E a gente começa a se perguntar todas essas coisas e realmente não existe uma resposta geral para todo mundo, né? Você nasceu para isso, sei lá o que. Você nasceu porque a gente sabe, né? Somos filhos de Deus, a gente nasceu para pregar o evangelho, mas às vezes a gente quer uma coisa bem mais específica do que isso, né? Eu não quero só, sei lá, tipo, como se a gente precisasse de um caminho exato para saber cada passo que a gente está dando e em que direção ele vai nos levar. Só que, às vezes, sei lá, Deus não fala, sabe, com tanta clareza. E eu acho que isso é até uma coisa que, assim, que talvez Deus tenha misericórdia de nós, sabe? Misericórdia porque, veja bem o que José passou, né? Ele seria governador do Egito, mas e se ele soubesse que ele ia ter que ser vendido como escravo e ficar longe da família dele por tanto tempo? Será que ele ia querer mesmo ser governador do Egito? Então, acho que algumas coisas que a gente não sabe e que Deus não mostra pra gente são para nos preservar mesmo. Porque ele falou, né, no mundo vocês terão aflições e tudo mais. Só que coisas específicas às vezes dão muito mais medo, né? Quando a gente descobre coisas específicas. Vocês entenderam, né? Então, vamos começar lendo Romanos 1,16. Porque é uma palavra muito poderosa. E assim está escrito: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Isso está em Romanos 1,16. E olha que maravilhoso essa parte. Se descobre a justiça de Deus. A justiça de Deus é revelada através do Evangelho, só que não só lendo o Evangelho, mas também de fé em fé, ou seja, crendo no Evangelho. Crendo pela fé, a gente tem a revelação da justiça de Deus, a revelação dada a nós pelo Teu Espírito Santo, porque, gente do céu, como é insondável, como é inexplicável a sabedoria do Senhor, os caminhos do Senhor. Deus é uma coisa que é um ser que transcende toda a nossa compreensão do que existe. Por exemplo, eles falam que Deus é um pai amoroso. E se você não teve um pai amoroso, fica difícil você conseguir conceber a ideia de um Deus que te ama, independente de pecado, de criatura, de qualquer coisa, sabe? Porque ele nos amou quando a gente ainda era pecador. O amor de Deus, a gente não precisa fazer nada para receber esse amor. A santificação é uma outra coisa, né? Que é o processo que a gente passa depois que a gente recebe o amor de Deus. Aí é demonstrando que a gente ama Ele, né? Só que Ele já fez, Ele já demonstrou o amor dele por nós. E que coisa insondável, que é também o amor de Deus, sabe? A cada dia que o amor dele se revela para nós, a gente fica cada vez mais assim, agradecido. A gente, cada dia mais, começa a perceber o quanto a nossa gratidão nunca será o suficiente para compensar o sacrifício que ele fez por nós, porque é um amor tão sobrenatural. E isso está escrito em Romanos mesmo, lá para frente. 11:33, se você quiser acompanhar, está escrito assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Olha isso, como são ricas a sabedoria e a ciência de Deus. E ele ainda falou que daria sabedoria para todo aquele que pedisse, em abundância. Porque ele tem toda a sabedoria, né? Vamos continuar lendo aqui. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Insondável, aquilo que não se pode sondar. Inescrutável, aquilo que não se pode explicar, não se pode
sabe, entrar como se fosse numa caverna, você entrar e iluminar tudo aquilo. É inescrutável o caminho do Senhor e é insondável o seu juízo, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem compreendeu a tentativa, o que Deus quis fazer? Ou quem foi o conselheiro de Deus? Quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Quem que estava lá antes da fundação do mundo e deu alguma coisa para Deus? Pra gente ficar exigindo agora, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nossa, veja bem, a gente tem a revelação, uma revelação progressiva, que é aos poucos, cada dia um degrau, de fé em fé, a gente tem uma revelação de Deus. Por quê? Se todos os juízos dele e os caminhos dele são tão inescrutáveis, inexplicáveis, insondáveis e todas essas palavras aí, se ele é tudo isso, como que a gente pode se aproximar de um Deus como esse? Um Deus tão temível? Como que a gente pode fazer isso? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele tudo veio, para ele tudo existe. Para ele tudo existe, gente do céu. E com tanta arrogância, muitas vezes eu me aproximei de Deus, porque achando que eu era detentora, né, de todo o conhecimento e da justiça no mundo. Senhor, por que aquele injusto não paga os pecados dele, porque ele não é castigado? Sendo que Deus é quem sabe de todas as coisas. Deus conhece o coração do justo tanto como do injusto também. E ele quer, né, que todos se arrependam. E a gente às vezes é que nem aquela pregação lá do aquela pregação daquele cara que ele foi perdoado por uma dívida de, sei lá, milhões de reais, milhões de dólares. Só que aí o amigo dele devia vintão do almoço e ele pôs o amigo na cadeia, sabe? Isso tá na pregação da Queca, vocês vão ouvir semana que vem, tá uma benção, gente. Então, é assim, a gente tem que perdoar 70 vezes 7 todos os dias. Porque Deus, meu Deus, Ele nos perdoa de forma tão suprema e magnificente e bondosa, sei lá se magnificente existe, mas então como que eu vou me aproximar de uma pessoa assim tão extraordinária? Ora, é muito simples. A revelação dele vem para nós por causa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Ele deixou esse Espírito Santo para ficar conosco assim que Jesus ressuscitou e foi pro céu com o Pai. Porque Deus, ele é um ser, um único Deus, dividido em três pessoas. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito. É que nem algumas pessoas falam, a água evapora, aí tem o vapor, tem a água e tem o gelo. Tem gente que fala que é como se fosse um ovo, a casca, a gema e a clara. Ou como se fosse, é só exemplo, né? Um ser humano, corpo, alma e espírito. Sabe, é um ser só, mas ao mesmo tempo ele é três. E Jesus, ele veio aqui em terra, né, para nos purificar de toda a injustiça, se entregando como um sacrifício por nós. E quando ele morreu por nós, logo depois ele ressuscitou, depois, né, de 3 dias. E ele foi depois morar com o Pai. Foi lá pro céu com o Pai. E a gente ficou com o Espírito Santo, ele deixou o Espírito Santo para nós. E o Espírito de Deus é maravilhoso, ó. Lê aqui, 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Veja bem quem conhece Deus, o Espírito de Deus. E quem está em nós? O Espírito de Deus. Então a gente pode receber a revelação do conhecimento, da sabedoria e do entendimento do Senhor, de fé em fé, a cada dia. Pela misericórdia de Deus, Ele nos revela os caminhos dele e a sabedoria dele para nós. Aí continuando aqui no versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus,
para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha, veja isso que ele fala, para conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Dom gratuito de Deus. E como ele é maravilhoso, hein? O sacrifício que ele fez por nós, a fé que ele coloca em nós. Porque Deus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele coloca em nós a fé, ele faz essa fé crescer e ele mesmo consuma as coisas que a nossa fé acreditou, a nossa esperança. Ele é o autor e consumador da nossa esperança. Mas se ele coloca em nós essa fé, a gente também não pode ter uma fé que é de palavras, né? De que adianta eu falar assim pra minha mãe? Mãe, eu vou lavar a louça todos os dias. Você tá muito cansada, né? Com dor nas costas, então eu vou lavar a louça pra você. Só que sabe o que acontece? No outro dia, eu acordo 2 da tarde, aí eu vou fazer o que eu tenho que fazer, aí daqui a pouco já é hora de dormir, e aí eu nem passei perto da cozinha, só passei lá pra comer mesmo. E o que é isso? Eu falei, mãe, você tá muito cansada e eu te amo, então eu vou fazer isso pra te ajudar, só que eu só falei, né? Só falei e a louça continuou lá. E às vezes a gente faz isso com Deus também. A gente fala, Deus, eu te amo, você é perfeito, cara, eu te amo muito. Deus, você é muito maravilhoso, eu te amo demais. Só que aí, no outro dia, a gente vai lá e passa pelo mesmo caminho que a gente sabia que não tinha que passar, porque se a gente passasse, a gente ia fazer besteira e o que a gente faz? Passa lá e faz besteira de novo. A gente não quer sacrificar nada, né? Por amor a Deus. Sei lá, tem coisas que a gente ama que não são pecado. Coisas que a gente adora, acaba adorando, que não eram para ser um pecado, mas acabam se tornando adoração para nós. Que nem, sei lá, se... Eu já falei isso outras vezes, mas que nem a música. A música sempre foi uma coisa tão legal para mim, que eu amei tanto. Mas chegou um momento que eu percebi que eu não queria viver mais de Deus porque eu não queria abandonar a música. Eu não queria passar mais tempo com Deus do que eu queria passar com a música. E eu me lembro até no dia que eu decidi entregar a música para Deus mesmo. Eu falei, Senhor, eu vou entregar. Eu falei, né, Senhor, eu vou entregar. E eu tava eu tava no ônibus, nem lembro se tava chovendo, mas eu tava ouvindo uma música do MC Livinho, meu Deus. Eu não lembro o nome da música, mas era uma música que tinha, gente, uma menina que ele falava bombo. Ai, não lembro. Mas eu lembro que eu tava ouvindo uma música do MC Livinho, ela era até um pouco devagar, assim, dava pra dar uma dramatizada, né? Aí eu coloquei a mão na janela, assim, e falei, Senhor, eu te entrego. Eu não quero mais isso, porque eu quero viver o melhor de ti. Gente do céu, eu amava muito música. Eu amava mais do que Deus a música, sério. E eu não conseguia, né, viver um dia sem música. Para não falar de outros vícios, que eu sempre tô falando as mesmas. Eu percebi que eu falo os mesmos testemunhos, eu fico repetindo, então tô tentando dar uma variada, tá? Aí eu entreguei, né? Entreguei a música. Nossa, foi muito difícil pra mim, eu fiquei muito triste na época, só que eu comecei a viver um sobrenatural de Deus tão forte. Deus, ele agiu de forma tão sobrenatural na minha vida que eu já tinha feito aula de todo tipo de instrumento, nunca conseguia dar um ré, nem um dó, não conseguia. Eu podia treinar horas, sabe, por semana e não conseguia fazer nada. E quando eu entreguei a música para Deus, eu falei até, não vou escutar mais música secular também, só vou tocar e ouvir o que vem de Deus e isso causa muitas controvérsias, né? Eu vejo as discussões por aí, mas essa foi a minha decisão. E Deus, nossa, ele fez uma coisa sobrenatural na minha vida que eu comecei a compreender a música, comecei a entender os instrumentos, consegui ter uma disciplina de estudo realmente e evoluir nos instrumentos musicais. E isso foi realmente uma coisa sobrenatural de Deus. Que eu entreguei pra ele, eu achei que eu tava entregando tudo, mas eu não tava entregando nada, porque aquilo era uma porcaria, assim, com perdão da palavra, né? Era uma coisa horrível que eu tava entregando. Nossa, fico até com vergonha, sabe? Quando você, sei lá, você vai comer
Tem aquela história do cruzeiro, né? Que o cara foi num cruzeiro, num navio, e lá era comida liberada, mas ele não sabia, então ele levou a marmita dele. Ele levou a marmita e ficava na cabine comendo a marmita. Aí, quando ele ficou sabendo, tinha comida liberada pra todo mundo, só que ele tava com a marmitinha dele, entendeu? E eu tava daquele jeito. Só que eu só consegui enxergar isso depois, porque o Espírito de Deus, ele revela para nós as coisas progressivamente, porque tem coisas que a gente não suporta, ou tem coisas que a gente simplesmente não quer ouvir, tá com o coração endurecido, sabe? Escamas nos olhos. E ele tem misericórdia e muita paciência. Só que quando a gente não responde ao que o Espírito Santo fala para nós, ele acaba deixando a gente. É que nem aquele coração do faraó, sabe? Deus, ele quis tratar com o faraó. Quando Moisés falou, ó, vou lançar uma praga, vou lançar outra, vou lançar outra, vou lançar outra. E o coração do faraó foi se endurecendo, porque era um coração de cera. Mas o nosso coração tem que ser um coração de cera? Ah, não, eu falei errado. Porque o coração do faraó era um coração que foi se endurecendo. E ele se endureceu porque era um coração de barro. Você coloca a lama lá no sol, aí ela esquenta e quando esquenta fica dura a lama, né? Aí fica uma coisa que quando cai no chão até quebra. Só que a gente tem que ter um coração como se fosse a cera. Quando a cera esquenta, ela derrete. A gente não pode ter um coração que é endurecido diante das dificuldades, diante das afrontas. Quando Jesus ele era afrontado, ele agia com muita mansidão, com muita sabedoria. Tudo que as pessoas afrontavam ele respondia com muita sabedoria. Ele respondia de forma que as pessoas ficavam atônitas, surpresas com a sabedoria dele, surpresas com o conhecimento que ele tinha, com a autoridade que ele tinha, porque ele deixava que o Espírito Santo agisse, entendeu? A gente precisa de relacionamento com Deus. Quantas vezes Jesus se retirava das multidões, ele queria ficar sozinho com o Pai, porque a gente precisa de oração, precisa de relacionamento com Deus, falar com Ele, como se Ele fosse o nosso amigo. Jesus, ele era muito sincero, ele falou, Senhor, eu não quero, ele tá isso na Bíblia, ele falou, olha, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim, porque era uma coisa muito dura. Imagina você morrer numa cruz, ele falou, Senhor, se possível, se o Senhor puder, sabe? Só que ele falava sempre no final, se for a tua vontade. Se for a tua vontade, Senhor. E nesses momentos de oração, ele se colocava como uma pessoa muito sincera. Ele até na cruz, ele falou, Senhor, por que me desamparaste? Senhor, por quê? Jesus, ele foi 100% homem, ao mesmo tempo que ele é 100% Deus. Então ele sentiu a fraqueza humana na carne, né? Ele sentiu e ele se sentiu abandonado por um momento. Então, se Jesus sentiu isso, imagina nós, quem é nós, né? Com a gramática correta. Então, a gente precisa estar posicionado diante do Senhor para entender o propósito que Ele tem para nós. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, Ele mostra na hora o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. Até uma mensagem no WhatsApp, Ele revela, você não deve mandar isso. Aí o que você faz? Você manda. Por quê? Menina, não sei. Mas a gente precisa começar a ouvir a voz de Deus, e não somente ouvir, mas fazer o que ela diz. Porque assim Ele vai poder revelar mais e mais, entendeu? A gente não fica parado no tempo, ouvindo sempre as mesmas coisas. Júlia, você tem que parar de comer. Júlia, você tem que parar de comer. Deus me fala isso todo dia. Quando você acha que eu parei de comer? Gente do céu, eu não fazia jejum porque eu achava que ia baixar o meu metabolismo. Eu achava que eu ia perder massa muscular. Eu achava que eu ia ficar com sono. Eu achava que eu não podia viver sem café. Mas quando você faz um jejum, você percebe que nem só de pão viverá o homem. É fácil? É claro que não é fácil. Mas é muito difícil. Só que isso às vezes mostra pra você que existem coisas que não são necessárias. E a gente precisa estar muito próximo do Senhor. Quando a gente coloca a nossa carne, o nosso corpo, as nossas necessidades físicas sob uma aprovação, a gente acaba percebendo que os nossos limites podem ser superados. Que nem quando uma pessoa vai orar de madrugada, ou quando faz um jejum total, sem comer, só com água, ou às vezes até sem água, não por períodos muito prolongados, né?
Isso aí vai também da sua estrutura física, né? Não tô falando pra você fazer um jejum de 40 dias hoje, sendo que você nunca fez nenhum jejum na vida. Até porque eu nunca fiz isso. Nunca fiz um jejum de 40 dias, sem comer nada. Mas a gente pode começar a desafiar a nossa fé, desafiar os nossos limites para fazer aquilo que Deus tem para nós, né? Porque ele falou no primeiro capítulo de Josué, ele falou: seja forte e corajoso. Não uma, não duas, não três, mas 4 vezes. Ele falou 4 vezes: seja forte e corajoso. Só no primeiro capítulo, para Josué não se desesperar, porque Josué ele ia suceder Moisés. E Deus falou: seja forte e corajoso. Apenas siga os meus mandamentos e tudo que você fizer, tudo que você fizer vai prosperar, vai dar certo. Por quê? Porque eu estou com você. Seja forte e corajoso. Apenas seja obediente. Somente isso. E tudo vai dar certo, tudo prosperará. O homem natural, ele não compreende. Quem é o homem natural? O homem que não é espiritual. Quem é o homem espiritual? O homem que tem o Espírito de Deus. Foi fácil isso de entender? Muito estranho, né? Mas tá aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Olha só, a gente já leu isso. E o que ele fala no final desse capítulo maravilhoso, que é o capítulo 2 de 1 Coríntios? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, nós somos espirituais. O que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. De ninguém, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural acha que as coisas de Deus são loucura. Ele não pode entender as coisas do Espírito. O homem natural tem escamas nos olhos. A gente precisa clamar pelo arrependimento de todos aqueles que têm a cegueira espiritual. Jesus, ele falou, acho que era dos fariseus, são cegos guias de cegos. Você já foi numa igreja que tinha tudo naquela igreja, menos o Espírito Santo? Meu Deus, eu já fui numa igreja assim. E eu fiquei até falando: Senhor, será que eu estou pecando de estar aqui? Mas não, sabe o que estava acontecendo? Eram homens naturais fazendo a obra de Deus. E às vezes até aconteceu um milagre, por quê? Porque Deus tem um compromisso com as pessoas que têm fé nele. Então, se uma senhorinha vai lá falando: aqui é uma igreja, então aqui eu posso clamar a Deus, aqui eu serei curada. E ela vai lá, busca a cura e ela recebe. Isso está escrito que aconteceria, porque Jesus ele falou: vocês que fizeram milagres no meu nome, que sei lá, falaram o quê, sei lá o quê, saia daqui que eu não os conheço. Então, aconteceria coisas milagrosas pela mão de pessoas que não vão para o céu, pessoas que não são justas. Por quê? Porque elas usaram o nome de Jesus. E o nome de Jesus é quem dá toda a autoridade para essas pessoas, sabe, que têm uma fé, só que existem outras que elas conhecem a verdade, que no momento que você viu a verdade e você não escolheu a verdade, você se torna um cego. E aquele cego é guiado por outro cego que cai no buraco, os dois. É isso que acontece em muitas igrejas. A gente vê, a gente não é besta. Porque nós temos a mente de Cristo. Mas isso me torna superior aos outros? De forma alguma. Isso não me torna superior a ninguém. A gente tem que ter uma ideia equilibrada de nós mesmos e amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. E então a gente precisa ter muita misericórdia dos outros e também um pensamento muito equilibrado sobre a gente para não se tornar arrogante, não se tornar julgador, porque a gente não conhece o que tem dentro da mente de cada pessoa, da intenção. A gente não sabe quem é joio e quem é trigo. A gente não sabe quem vai se transformar, quem vai ser mudado. Às vezes uma pessoa tão arrogante como Paulo. Paulo era uma pessoa arrogante, ele perseguia cristãos, meu Deus. E aí ele se transformou no maior evangelista de todos os tempos. Quem diria que isso ia acontecer? As pessoas até tinham medo dele quando ele se converteu. Não queriam nem falar com ele, de medo. Então, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, só que a gente precisa sempre ser muito cauteloso, respeitar e não fazer nada que não está na palavra de Deus.
sempre conferir tudo na palavra, como os bereanos. Paulo, ele falou, vocês são uma bênção porque vocês conferem tudo na palavra. Ele não se sentiu ofendido porque as pessoas estavam conferindo na Bíblia aquilo que era dito. Não, ele achou que aquilo foi uma coisa boa. Então, o que a gente faz? Semeia hoje para a gente colher a eternidade. Então, se nós temos a mente de Cristo, o que a gente vai fazer? Além de ouvir a voz de Deus, a gente vai procurar obedecer a voz de Deus, porque assim Ele vai nos revelar a cada dia, de fé em fé, o nosso propósito, o que eu faço da vida, o que eu nasci para fazer, quem eu sou, por que eu existo, por que eu nasci nessa família. Tem coisas que a gente até acaba aceitando pela fé. O Senhor me colocou nessa família? Amém, glória a Deus. E para quê? O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? Fica buscando a raiz das coisas, aí você vai lá, descobre que o seu trisavô era mexer com o espírito maligno, que sei lá o que. Gente, maldição, acabou, você entregou sua vida para Jesus, você é filho de Deus, você é purificado, santificado a cada dia. Esquece isso, para de receber maldição para ti, para com isso. E glorifica a Deus, você é livre. Olha só, Romanos 2, versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O que a gente faz agora, a gente planta amanhã. Aí, versículo 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, aí agora é o que a gente recebe, ó. A vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. Incessantemente, sem parar, a gente tem que buscar glória, honra e incorrupção, tudo para o Senhor, tudo para a glória de Deus, o tempo todo. E isso é fácil? Claro que não é fácil. É difícil, né? Mas para o homem, tudo é difícil. Só que para Deus, todas as coisas são possíveis. Então, se a gente se apoia nele, crendo nele, sempre, olha como Davi era, um homem segundo o coração de Deus. Pecou muito, como esse cara pecou. Mas Deus já tinha feito a promessa para ele. Deus fez a promessa para ele que a descendência dele reinaria eternamente sobre Israel, que é Jesus. Jesus é descendente de Davi. E Davi, ele era um homem que se arrependia. Ele se arrependia prontamente, sabe, das coisas erradas. Então, você pecou, se arrepende. Pecou, vai orar. Tem muita gente que fala, eu pequei, tô sujo, não posso orar agora, tenho que esperar um pouquinho. Meu filho, você caiu na pornografia? Você vai orar agora. Você vai orar no mesmo instante. No mesmo instante, acabou o vídeo, você vai orar. Você vai orar sujo? Vai orar com vergonha? Ou suja? Ou com vergonha? Você vai orar agora, porque não existe forma de vencer o pecado se você não tem Deus, se você não tem a ajuda de Deus. A sua mão, o seu pé, o seu joelho, a sua cara, seu corpo inteiro se transforma num instrumento, numa ferramenta de injustiça quando você está no pecado, num pecado oculto ainda. Cara, vai buscar Deus, é sério, só Deus vai conseguir te ajudar a se libertar. Confesse o seu pecado para Ele. Jesus, eu não consigo, me liberta disso agora. Você pecou, caiu no adultério? Vai orar. Se ajoelha na mesma hora na cama e vai orar. Ora, cara, ora. Muito, na hora, com vergonha, que o seu coração possa se derreter na presença do Senhor de vergonha, que o seu rosto inteiro queime de tristeza, de vergonha, de arrependimento e de dor, mas quebranta o seu coração diante de Deus. Não endureça o seu coração, porque a sua consciência vai ficar completamente voltada para o pecado. Você vai começar a aceitar essas coisas, vai começar a subir no altar, vai começar a louvar a Deus, vai começar a pregar e falar sobre a vida dos outros, estando você em pecado. E isso é a pior coisa que pode acontecer. Isso é um cego, guia de outro cego. E já chega disso na igreja. Já chega disso. O copo da ira do Senhor, ele já tá quase cheio. Sabe, eu consigo sentir. Eu consigo sentir que Jesus, ele tá voltando. E eu peço que a gente possa buscar e clamar para que a gente consiga ansiar pela volta de Jesus, por causa de tanta injustiça, de tanta nojeira que tem na terra, que tem dentro da igreja. Isso é muito nojento. Isso deve ser uma coisa nojenta para o Senhor. Ele deve ter tanto nojo.
E a gente fica aqui dando risada, falando, ai, deixa, isso vai passar. Chega, é hora de tomar um posicionamento e se colocar em obediência diante do Senhor para fazer aquilo que Ele chamou a gente para fazer. Porque se a gente não tá fazendo, o mal tá fazendo. Se o bem não faz, o mal faz. Se a igreja não é resposta para o machismo, o mundo tem uma resposta para o machismo. Se a igreja não é resposta para o estupro, se a igreja não é resposta para a violência, se a igreja não é resposta para a solidão, o mundo tem uma resposta para cada uma dessas coisas. Então a gente precisa ser resposta, hoje e sempre. Se posicione. Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus e fazer aquilo que é certo. Ele precisa de pessoas que têm um coração obediente, que têm um coração puro, um coração arrependido. E não é isso que a gente vê por aí. Não é uma coisa que é fácil de encontrar. Se você tem esse coração, saia da sua zona de conforto e comece a pregar o evangelho, porque o evangelho na boca daquele que é cheio de mágoa e de injustiça é como um sino que retine, é como um sino que fica na sua cabeça, bim, dim, dim. A pessoa prega, fala, ame o seu próximo, só que ela não ama. Isso é revoltante. Já chega. Vamos clamar pela justiça de Deus, porque a justiça de Deus é sobrenatural e ela excede tudo que a gente pode compreender na Terra. Ela é completamente inexplicável e insondável. E Deus é tão maravilhoso que Ele vai trazer a justiça dele de forma tão intensa, sobrenatural e de forma tão plena, que aquele que é injusto, aquele que praticou a injustiça e selou a injustiça no seu coração, ele vai procurar a morte e não vai encontrar. Ele vai procurar a paz e não vai encontrar, porque Jesus está exercendo a justiça dele. Então a gente tem que escolher o nosso lado. A gente tem que escolher o nosso lado. E eu queria orar com vocês. Eu queria declarar sobre a sua vida, declarar sobre a sua vida amor, declarar sobre a sua vida cura. Eu declaro sobre ti a libertação da pornografia em nome de Jesus. E eu quero que você repita comigo, mas só se você acreditar mesmo nisso. Você vai ouvir e entender, se você achar bom, você repete. Eu entrego minha vida hoje para Jesus. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E declaro que eu estou purificada de toda injustiça ou purificado. Que eu estou livre de toda cilada e que eu estou livre para viver a vida de Deus em abundância. Eu creio que Jesus morreu por mim, que se sacrificou por meus pecados e que ressuscitou, venceu a morte. E eu amo Jesus, e eu tenho o Espírito Santo em mim, e eu sou sensível à voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Fico feliz porque você ficou aqui até o final, e que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.